Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Belane? Bem, graças a Deus. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Sim, Deixa as pessoas entrarem aqui. Estamos ao vivo, tá? No nosso canal aqui do YouTube, Jeca TV Caravaneiros do Amanhã. Tem também o nosso Instagram, @Caravaneiros do Amanhã. Lembrando que todas as nossas doutrinárias ficam gravadas. Você pode assistir a qualquer hora, a qualquer momento, tá? Se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe, divulgue, deixe seus comentários, faça suas perguntas, deixe o pessoal começar a entrar. Vamos começar a aquietar as nossas mentes, nossos corações. Enquanto as pessoas vão entrando, né? O YouTube e o Instagram vai notificando que estamos ao vivo. Vou aproveitar e dar alguns informes, tá? Nós estamos com esse ano, né, de 2023, com a campanha Prato na Mesa e Amor no Coração. Doar não é dividir, doar é multiplicar, né? Então continue nos ajudando, tem muitas famílias em vulnerabilidade social precisando de você, precisando da sua ajuda, tá? Seja alimento, sapato, roupa, tá? Por favor, continue nos ajudando. Nós aproveitamos também para agradecer todas as doações de material de limpeza também que a gente precisa aqui para o GECA, né? E vamos reforçar a nossa campanha. Nós estamos com a sala de passe interditada. Então nós precisamos fazer um reparo, né? Então um reparo que é uma despesa alta para a gente, né? Nesse momento, né? Juntando pedreiro, enfim. Então, é um reparo de mais de R$ 5.000. Então, quem quiser, por favor, nos ajude. Vou deixar aqui o nosso Pix, tá? Para você que queira nos ajudar. É 171-136-36500. Repetindo, o nosso Pix é 171-136-36500, tá? Então, nos ajude as despesas da casa, água, luz, internet e principalmente essa reforma, né, de mais de R$ 5.000 que a gente vai ter que fazer aqui na casa, tá? Boa noite, Gláucia. Só sinalize se está me ouvindo bem, Gláucia. Vamos aguardar as pessoas aqui entrarem. Boa noite, Ieda. Lembrando, né? Vamos dar alguns informezinhos, alguns eventos que vão acontecer. Boa noite, Andréia. Vai ter um estudo do passe do magnetismo lá no Paulo de Tarso, tá? Um trabalho aí maravilhoso do Adilson Mota, da Marcela, que vai ter início dia 13 de maio. Então, vá lá, confira lá o Instagram do Paulo de Tarso, tá? Vai ter outro evento também de psicografia, para quem tem interesse, para quem nunca foi, para quem gosta da psicografia, no próximo mês, na Biblioteca Pública Epifânio Doria, tá? A gente vai estar colocando aqui todos esses eventos e outros que vão acontecer, sempre nas nossas redes sociais. Nos acompanhe, acompanhe as nossas atividades. Dia 7 de maio, também às 20 horas, no Teatro Ateneu, viu, gente? O ator Renato Pietro, vai estar aqui em Aracaju com a peça Chico Xavier em pessoa, tá? Então, no grupo da página, inclusive do Trabalhadores do Bem, lá no Instagram, tem o telefone da pessoa responsável, que é o Carlos. Quem quiser aí adquirir aí os ingressos, tá? Vou deixar aqui o telefone dele. É o 999745549. 999745549. Para quem quiser adquirir aí os ingressos, tá? Dessa peça Xavier em pessoa, que vai acontecer no 7 de maio, às 20 horas, no Teatro Ateneu, tá? Então vamos aguardar, deixar as pessoas entrarem.
Fizemos um folderzinho também explicativo com todas as nossas atividades, Pix e redes sociais, para quem quiser conhecer mais. O Grupo Espírita Caravaneiros do Amanhã, tá? Fica localizado na rua Juarez de Oliveira Leal, número 372, Orlando Dantas, Aracaju, Sergipe, Brasil, tá? Boa noite, Denise, que já está entrando aqui. Nessa também já está aqui. Deixa o pessoal começar a entrar. As nossas doutrinárias presenciais é toda segunda às 20 horas, tá? E as nossas doutrinárias virtuais, todas as terças às 20 horas, ao vivo, pelo nosso canal no YouTube e pelo nosso Instagram. Então vamos começar. Eu queria que antes da gente começar, tá? O Delane falasse um pouco, se apresentasse, Delane, fale do seu trabalho, suas redes sociais, seu canal, tá? O momento é seu, a casa é sua, fique à vontade. Caríssimos irmãos, estimadas irmãs, queridos amigos e companheiros de Ideal Espírita, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Mais uma vez aqui estamos para levar a palavra do Mestre Jesus e agradecemos o convite dos nossos irmãos do Centro Espírita de Aracaju, do JECA, do qual nos está dando esta oportunidade. Como palestrante e escritor espírita, há 35 anos, tivemos a oportunidade de lançar 2 livros e 2 CDs. Devido à necessidade das redes sociais, temos um canal no YouTube, canal Espírita Delane Lavarini. E também, simultaneamente, estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Hoje, como presidente do Centro Espírita Cristão Emmanuel, que tive a oportunidade e a alegria de fundar em 8 de fevereiro de 2009, e até hoje nós mantemos os nossos trabalhos sociais também, além de estudo, reuniões públicas de desobsessão, o trabalho social, onde nós atendemos mensalmente várias famílias necessitadas, não somente do amparo material, mas também do amparo espiritual. Então, deixamos aqui registrado a nossa gratidão, o nosso apreço de estarmos mais uma vez reunidos, além dos nossos irmãos sergipanos, também os nossos irmãos internautas, que está por todo o nosso país e por todo o mundo afora, através desta live e através da bênção do nosso Senhor Mestre Jesus. Maravilha, Delano. Nós é que agradecemos, né? Gratidão. Então, vamos para a mensagem preparada para a noite de hoje. Escuta, não menosprezes quem te bate à porta. Contempla a segurança do teu ninho e repara lá fora o torvelinho da miséria que punge e desconforta. Fome, frio, viuvez, pranto, escaminho. Não responda dizendo, que me importa? Traze a dor da esperança quase morta, um caldo, um pão e um gesto de carinho. Uma gota de leite, um trapo, um bolo. Isso é muito a quem sofre sem consolo. No vale onde a aflição ruge e domina. E a migalha que deres a quem chora, um dia ao sol do amor, na eterna aurora, será teu prêmio na mansão divina. Altar de Souza, através do médium Francisco Cândido Xavier, do livro Altar de Souza. Boa noite
Iranelma, Daniela, Marilene, Denise, já falei. Então, Delane, queria que você fizesse a nossa prece inicial, por favor. Senhor Mestre Jesus, nesse momento de confraternização, de ideais, de comunhão de pensamentos, rogamos a vós o amparo, a assistência ao nosso país, aos lares em sofrimento, aonde a violência predomina, aonde a miséria, a fome encontram-se acentuadas. E ainda assim, Mestre Jesus, no calor da nossa fé, pedimos ainda em favor dos nossos irmãos que ainda encontram-se vinculados aos entorpecentes, não somente do corpo, mas da alma, não somente através das drogas lícitas, ilícitas, mas principalmente mergulhados no desânimo, na depressão, no processo da loucura ou da obsessão. Que os nossos amigos benfeitores imortais possa estender os benefícios renovadores a essas famílias, a esses homens que perambulam pelo sofrimento até encontrarem a morte através do suicídio. Que possa acalentar essas mães, esses pais que têm perdido seus filhos de forma violenta neste mundo afora. E que a tua paz, Mestre Jesus, mais uma vez se faça presente conosco, que a quem encontramos, ela possa permanecer conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja, Delane. Gratidão. A casa é sua. Fica à vontade. 28 de dezembro de 1992, o Brasil, por volta das 20 horas e 30 minutos, parava em frente à televisão, ao rádio, para acompanhar ao vivo, direto da capital, Brasília, a votação no Congresso Nacional do presidente da República, Fernando Collor de Mello. A expectativa era enorme, obviamente, por parte da oposição naquela votação do qual o presidente Fernando Collor sofreu o impeachment. Mas, no meio da programação, o telejornal foi interrompido e o repórter, ao vivo, dando a seguinte notícia, noticiando da seguinte forma que a atriz Daniela Pérez, filha da novelista e escritora Glória Pérez, havia desaparecido. E até aquele momento não tinha nenhuma notícia do seu paradeiro. O repórter continuava a noticiar, dizendo ainda que, após o término da gravação, ela saiu em seu carro e desapareceu. Volta o repórter para os estúdios da Rede Globo e a emissora continua a transmitir do Congresso Nacional a votação para o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Horas depois, volta novamente o mesmo repórter ao vivo e interrompendo a votação de Brasília do Congresso Nacional, dizendo que havia encontrado o corpo da atriz, da jovem Daniela Pérez, em um matagal. Infelizmente,
A notícia que chegava para todos os ouvintes, para os fãs, não era boa. A jovem foi encontrada morta, com várias perfurações por todo o seu corpo. Vocês imaginam, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, o coração de uma mãe receber a notícia que sua filha foi morta de forma violenta. Uma jovem, com seus 20 e poucos anos de idade, cheio de vida, cheia de saúde pela frente. Entretanto, nós sabemos que não existe o acaso. Contudo, mais tarde, dias depois, a população, o Brasil, toma conhecimento que o assassino de sua filha era o próprio colega de trabalho, juntamente com sua esposa, juntamente com sua companheira, deferiram vários golpes de tesoura naquela jovem, ela, por sua vez, encontrando imediatamente a morte. Foi preso o assassino Guilherme de Pádua, com a sua esposa, a Paula Tomás, e a mãe pregava por justiça. É incalculável a dor de uma mãe ao perder um filho ou perder uma filha. Mesmo que seja a mãe espírita, kardecista, seja a mãe católica, seja a mãe evangélica, seja a mãe ateu, não importa o rótulo da religião, a dor é imensa. Falamos com um certo conhecimento de causa, ouvindo as próprias mães que já perderam seus filhos. Embora sabemos que não se perde, a vida continua, como diz Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. A vida continua além do túmulo. Mas é um momento muito delicado. É um momento difícil, de luto, melancólico, depressivo para uma mãe. E principalmente, às vezes, da forma que foi, de grande revolta íntima em seu coração. Foi quando ela, Glória Pérez, a mãe da Daniela Pérez, procurou então, em Uberaba, o médium Chico Xavier. E chegando a Uberaba, ela perguntou ao médium se ele teria alguma notícia de sua filha do além, no mundo da imortalidade da alma. E Chico, de forma humilde, de forma simples, disse a ela: Glória, minha filha, os benfeitores espirituais estão me dizendo que antes que ela recebesse o primeiro golpe de tesoura, o seu espírito já tinha sido retirado. Ou seja, ela não sentiu nenhum golpe do objeto cortante, que era a tesoura, não sentiu nenhum sofrimento, nenhuma dor no processo de deixar o corpo físico, de desencarne. Então vejamos o quanto foi confortante para a Glória ou para qualquer mãe ouvir de um médium extremamente seguro de sua mediunidade dizer que a espiritualidade havia lhe dito que o seu espírito tinha sido retirado antes do primeiro golpe de tesoura. Ou seja, os outros golpes processaram ali o segundo, o terceiro, o décimo e assim por diante, o seu espírito já não estava mais ali. Então vejamos que, de uma certa forma ou de outra, ela sentiu-se confortada com esta mensagem. Porém, quando ela ia embora, o médium Chico Xavier disse a ela:
Glória, minha filha, eu queria lhe pedir uma coisa. Ela toda solícita, depois de receber esta informação da espiritualidade, dos amigos imortais, e ela disse ao médium Chico Xavier: Chico, peça o que você quiser. Chico então pediu: Glória, perdoe o assassino de sua filha. Imaginam só um pedido vindo de Chico Xavier. E não era um pedido qualquer, não era um pedido simples. Ele estava pedindo que ela perdoasse o Guilherme de Pádua. Ela disse para ele chorando, porque ela sabia o quanto seria difícil, extremamente difícil, não impossível, mas uma tarefa, uma missão extremamente complicada. Por isso que ela chorava, porque ela não queria desapontar o médium Chico Xavier, mas ao mesmo tempo ela disse a ele: Chico, eu vou tentar. Vejam só, caríssimos irmãos, estimadas irmãs internautas, eu vou tentar. Ela não disse, eu vou perdoar. Há uma diferença muito grande. Eu vou fazer ou eu vou tentar. Porque ela sabia que seria difícil. E ela disse, então, eu vou tentar, Chico. Porque ela sabia que não poderia imediatamente responder ao médium que ela iria conseguir. E assim se fez. Ela foi embora para o Rio de Janeiro, aonde mantinha domicílio, residência, e os meses se passaram, os meses correram de forma acelerada, como nos tempos atuais. Ela então liga para o médium Chico Xavier. Chico atende ao telefone, ela em prantos, dizendo ao médium: Chico, tá difícil demais o que você me pediu. Eu tentei, eu me esforcei, desde o dia que você me pediu até hoje, se passaram meses, eu não consigo perdoar o assassino da minha filha, Chico. Não vou mentir para você, eu não vou ser hipócrita, eu simplesmente eu não consigo, eu tento, mas não está em mim, foge o meu controle, foge as minhas condições, os meus recursos morais, de compaixão, de indulgência, principalmente o perdão, Chico, eu não estou conseguindo. Chico, então, como já estivesse prevendo que ela, a Glória Pérez, iria lhe dizer isso, ele disse a ela: Glória, minha irmã, já que você não consegue perdoar, eu queria lhe pedir um outro favor. E ela disse: então peça, Chico, peça o que você quiser. E ele disse: Glória, você é uma pessoa muito influente na sociedade carioca. Peça o advogado seu, que está cuidando do caso da morte de sua filha, peça a ele que faça uma petição junto ao juiz que está também cuidando do caso, pedindo ao juiz que possa transferir o assassino de sua filha, o Guilherme de Pádua, de presídio. Faça isso, Glória. Porque se ele ficar neste presídio que ele está atualmente, os outros presos irão linchá-lo. E se isso acontecer, Glória, imagine o coração da mãe desse assassino. Vejam só a colocação, a sabedoria do pedido do médium Chico Xavier. Se os presos ali lincharem ele, se ele continuar, ele vai ser linchado. Imagina o coração da mãe dele.
vai ser mais uma mãe com coração igual o seu. Cada qual com a sua dor, cada qual com o seu sofrimento. E ela disse ao médium Chico Xavier: Chico, isso eu posso fazer, isso eu consigo fazer e isso eu vou fazer. Ela foi então, comunicou o fato ao seu advogado, ele peticionou no processo judicial, do qual o juiz deferiu o pedido e transferiu Guilherme de Pádua, evitando assim o lixamento do mesmo e o sofrimento da mãe do assassino. Ela não perdoou, mas ela evitou um sofrimento. E na verdade, meus irmãos, na verdade, o que é perdoar? Perdoar não é simplesmente esquecer. Não tem como esquecer qualquer fato registrado em nossa mente. Salvo exceto em casos aonde, em determinadas patologias, a pessoa não lembra. Mas, no estado normal, cerebral, nós sempre vamos lembrar do ocorrido. Acontece que perdoarmos é tirarmos a importância dos fatos. Perdoar é tirar a importância dos fatos. Nós não esquecemos, mas tiramos a importância. Quanto mais importância, quanto mais nós valorizarmos o fato ocorrido conosco, seja ele qual for, mais distante do perdão nós estaremos. E mais preso ao fato nós estaremos. Porque amargo ódio nos faz prender ao fato em si. Nós ficamos presos àquele fato. Não dormimos direito, não alimentamos direito, só ficamos pensando naquele momento, naquele episódio, naquela pessoa que fez aquilo. Por que que ele fez? Por que que ele fez isso comigo? Por que que ele me prejudicou? Por que que ele me lesou? Enfim, não é fácil. Mas a partir do momento em que nós começarmos a tirar a importância, nós começamos a libertar-nos desses pensamentos. Porém, quando tiramos a importância dos fatos, nós perdoamos. E lembramos uma lembrança sem importância, sem valor, que não mexe mais com os nossos sentimentos. O que vale a dizer, por exemplo, eu almoço em família, hipoteticamente falando, os filhos todos grandes almoçando com as esposas na casa dos pais, os netos, as noras, os genros. E o pai diz ao filho assim: você lembra, meu filho, quando você era pequeno, da idade do seu filho agora, 7, 8 anos de idade, o trabalho que você me dava? Ele diz ao pai: sim, pai, eu lembro. Eu lembro uma vez que eu fiz uma coisa muito errada e o senhor me colocou de castigo, me deu umas palmadas. E isso o filho dizendo para o pai: naquele momento, naquele dia, naquela época, eu fiquei com tanta raiva de você, meu pai, que eu não conseguia te perdoar. Eu fiquei com raiva, eu fiquei magoado, eu fiquei dias sem olhar para sua cara, dias sem conversar com você, mesmo sabendo que você estava certo, me corrigindo, e eu estava errado. O tempo passou. O filho conversa com o pai de igual para igual, porque ele tirou a importância dos fatos. Ele perdoou o pai, mas ele não esqueceu da surra que levou. Porém, ele não dá mais importância, ele não dá mais valor como dava na época do que aconteceu. Mas, se o filho ficasse acumulando aquela mágoa, aquele rancor, isso poderia desencadear mais adiante uma rejeição de tal ponto da parte com o filho para com o pai, que poderia até afastar o convívio entre pai e filho e pai. Porque não teve um processo de perdão. É assim a vida.
Deus é tão misericordioso com todos nós que ele nos deu dois ouvidos. Um entra e o outro sai. Nós estamos vivendo numa fase, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, no mundo, não vou nem dizer no país, no mundo, onde as pessoas brigam, matam por bagatelas, por coisas chulas, por coisas pequenas. As pessoas se matam por um gole, por um trago de bebida, por um tênis usado, por um aparelho de celular. As pessoas já chegam atirando, já chegam matando. É no trânsito. A pessoa não pode falar com a outra, que ela já sai do carro armada, pronta para atirar. Às vezes amarrando a pessoa do carro, arrastando pelo meio da rua. É na fila do banco. Se a pessoa, às vezes, nem percebeu, sem malícia nenhuma, ela, mesmo sem que ela percebesse, furou a fila, só falta ser linchada. As pessoas não têm mais tolerância. As pessoas não têm mais respeito. E isso tudo é lamentavelmente triste falar que começa dentro de casa, onde os filhos não respeitam mais os pais, aonde os pais não respeitam mais os filhos. Não é pelo fato que eu sou pai, que eu sou autoridade, que eu devo abusar da minha autoridade, agredindo os meus filhos, violentando as minhas filhas, a minha companheira, a minha esposa. Ora, Pedro perguntou ao Mestre Jesus, capítulo 10º, item 14º, perdão das ofensas. Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Eu não digo 7 vezes, respondeu Jesus. Eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, devemos perdoar quantas vezes for necessário. Porque quando perdoamos, o maior beneficiado somos nós, não é o outro. Porque o outro já errou. Ele vai ter que pagar, ele vai ter que reparar, expiar o erro que ele cometeu com a nossa pessoa. Então não é vantagem nenhum guardarmos mágoa, guardarmos rancor. Eu não sei aí em Aracaju, no Nordeste, mas aqui em Minas Gerais tem um ditado que diz assim: o cemitério está cheio de valentão. Está cheio de pessoas valentes. Se o outro acha que está certo, que ele fique com a verdade dele, eu fico com a minha. Não temos que provar nada para ninguém. Ele finge que manda, a gente finge que obedece. Não tem problema nenhum. Nesta vida, quem não tiver jogo de cintura, não fica, cai. Porque o mundo está violento. O mundo cobra cada vez mais de nós posição diversas. É pressão no serviço, é pressão nos estudos, é pressão dentro de casa, é o tempo nos cobrando tempo, é pressão para todo lado. Nós temos que sempre estar com o evangelho dentro do coração, ou buscando praticar o que Allan Kardec nos propõe, quando ele diz assim: o verdadeiro espírita, vejam só, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. Esse é o verdadeiro espírita, segundo o codificador Allan Kardec. E ele diz mais, na questão de número 886, quando Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, Allan Kardec pergunta aos nossos amigos imortais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Vejam só que pergunta notável do codificador Allan Kardec. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como que interpretava Jesus? Como que Jesus interpretava a palavra caridade? E os espíritos respondem à questão de número 886 ao codificador Allan Kardec, da seguinte forma: benevolência para com todos,
indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas, benevolência para com todos, ser bom para com todos. E sermos bons independe de religião. Indulgente para as faltas alheias, ou seja, não julgarmos ninguém, sermos tolerantes, compreender o erro do outro, respeitar a decisão do outro. E, por último, perdão das ofensas. É assim que Jesus entende o sentido real da caridade: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Olha o perdão aí, mais uma vez. E o interessante é que o Evangelho segundo o Espiritismo, editado por Allan Kardec com os Espíritos, em março de 1864, no item 10º, no capítulo 10º, no item 14º, encontraremos perdão das ofensas. E logo no capítulo seguinte, que é o capítulo 11º, a lei do amor. O perdão, no capítulo 10º, o próximo capítulo é a lei do amor. Ou seja, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Lázaro, capítulo 11º, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em síntese, Jesus quis dizer: faça com o outro aquilo que você gostaria que o outro os fizesse, que o outro o fizesse. É fazer com o outro aquilo que eu gostaria que eu fizesse. Às vezes nós ficamos assim, pensativos: fulano está magoado comigo, fulano está chateado comigo, ele deveria me perdoar, eu não fiz por maldade, eu não fiz por perdão, ele ainda guarda mágoa de mim. Nós queremos que os outros nos perdoem pelo nosso erro, pela nossa falha. E por que não também perdoar os outros? Nós não podemos querer só receber. Nós temos que dar também. Como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. E a questão da violência, as pessoas estão violentas, o mundo é violento porque as pessoas não perdoam, porque não há tolerância, não há compreensão, não há indulgência para as faltas alheias, gera todo o processo de violência. E mantém-se violento. E aí fica difícil a prática do perdão. É preciso subirmos o degrau da humildade, depois subirmos o degrau da gentileza, da caridade, da benevolência. Não dói nada fazer o bem. É difícil. Como falamos no início da nossa fala, dizer para uma mãe que perdeu um filho, como a Glória Pérez perdeu. É difícil. Mas, como ela não conseguiu perdoar, mas ela evitou um sofrimento de uma mãe. Olha o perdão nascendo, que bênção, que coisa mais bonita. Eu recordo uma certa ocasião, aos 20 anos atrás, aqui em Minas Gerais, numa cidade chamada Corinto. Nós fomos fazer uma palestra e era aniversário do centro naquela ocasião da cidade. E ao término da palestra, a senhora, que era dirigente da Casa Espírita, que nos convidou, eu estava em companhia da minha esposa e de um amigo, ela então ofereceu um café para nós, um lanche na sua residência. E mineiro adora o lanche. É pão de queijo, é biscoito de queijo, é café, é bolo de fubá, é uma maravilha. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Dizem as más línguas por aí que padre come muito, mas espírita também come. E aí nós estávamos lá naquela mesa farta e fazia muito calor. Ela então resolveu fazer um lanche no quintal da casa dela. É muito comum no interior usar o quintal da casa, onde tem as árvores frutíferas. Ela colocou
uma mesa, pôs um forro bonito, ali nós ficamos conversando à noite, o céu estava estrelado. Eu sou muito observador. E observei que o vizinho ao lado, o muro, embora alto, estava também fazendo confraternização, eles estavam fazendo um churrasco. Eu deduzi que seria um churrasco pelo cheiro que estava saindo daquela residência. E colocaram um som com volume adequado, e eu pensei, não comentei nada com ninguém, não comentei nem com a minha esposa, nem com o meu colega, nem com a senhora que nos brindou com esse lanche, nem comentei nada com ninguém, e pensei, que bênção, né? Nós aqui falamos de Allan Kardec, falando de Chico, de religião, eles ali escutando a música, que eles se afinam, fazendo um churrasco, que coisa boa, né? As pessoas estarem em paz, estarem em harmonia. De repente, quando eu pensei, não tinha nem concluído os meus pensamentos, começou a briga no vizinho onde estava tendo um churrasco, a confraternização. Eu só escutei um falando assim, você vai ver, você me paga, aí começaram a discutir em alto tom, e no meio dessa discussão, eu escutei um falando assim, eu vou lá fora, eu vou no carro buscar o revólver. Eu pensei, meu Deus do céu, vai ter tiroteio. Eu fiquei com pavor. Era aquela época que no Rio de Janeiro noticiava nos jornais as balas perdidas. Eu pensei, meu Deus do céu, vai ter tiroteio. E essa bala perdida, de perdida ela não tem nada, vai ser ela me acha. Eu vou ser vítima. Eu não quero desencarnar antes da hora, não, pensando comigo. Eu fiquei com vergonha, constrangido de dizer para a dona da casa, vão correr para dentro que vai ter tiroteio na vizinha. E aí ela, educadamente, percebeu que o clima do vizinho estava um tanto quanto alterado, tenso, estavam um gritando com o outro, ela nos convidou a recolher para dentro. Olha que sabedoria. E eu preocupado com a bala perdida. Não é? Nessas horas que nós falamos que temos fé, que acreditamos na reencarnação, que não existe o acaso, nessa hora que eu escutei, vou ali pegar o revólver, eu tremi. Só que eu não demonstrei para ninguém que eu estava com medo. Por dentro, meu coração estava disparando. E ela, de forma sábia, nos convidou para entrarmos e nos convidamos para fazer o culto, fazer a oração em favor do vizinho. Olha que lição. Nos convidou para orarmos. E eu morrendo de medo. Eu não tive nenhuma atitude, iniciativa para poder convidar os meus colegas e ela para orar. Partiu dela. E ali nós ficamos em oração. O meu medo foi passando, eu fui acalmando. Graças a Deus, o vizinho não deu tiro, ninguém não teve briga. O som baixou, parece que resolveu o problema. Eu pensei, que coisa boa, né? Que bênção. Como diz André Luiz, quando nós realizamos o culto no lar, com fé, consegue-se iluminar todo um quarteirão, segundo André Luiz. Consegue iluminar todo o quarteirão. E aí já era tarde da noite. Ela, muito acolhedora, me disse assim, não, está tarde para vocês pegarem a estrada e dirigir, a estrada está perigosa. Não, eu faço questão, eu já arrumei aqui para vocês vão pernoitar esta noite aqui, amanhã vocês seguem viagem. E nós não queríamos incomodar aquela senhora. Muito acolhedora, muito simpática. Né? Eles falam que o mineiro é muito acolhedor, mas os nossos irmãos daí de Aracaju, de Sergipe, são muito acolhedor também. Eu não conhecia Aracaju, conheci ano passado, porque a família da minha esposa é toda daí. Eu não conhecia, eu tive a oportunidade de conhecer Aracaju, sem contar as belezas naturais. O projeto Tamar, enfim, não vou desviar o foco da minha fala, mas faça uma ressalva, uma observação, o quanto os nossos irmãos de Aracaju são pessoas alegres, pessoas extremamente receptivas e fraternais para com nós que chegamos de outro estado. Pois bem, e ela então nos ofereceu para pernoitarmos em sua residência. E nós, então, acolhemos o convite dela. E no dia seguinte, ela disse, antes de vocês pegarem a estrada, eu vou na padaria buscar alguma coisa para que nós possamos
fazer o café da manhã, vou buscar um pão de queijo e não demoro. Ela voltou, serviu a mesa e me disse: Delane, você nem imagina por que que ontem à noite ia ter briga. Por que que ontem à noite nós escutamos uma voz falando que ia buscar o revólver no carro, que a outra pessoa ia ver, que ia pagar com ela. Você nem imagina por que que teve esse atrito. Eu pensei, não faço nem ideia. Dívida é por causa de dinheiro, dívida? Ela, não, Delane. Eu pensei, bom, se não é dívida, então é por causa de ter mulher envolvida, traição, alguma coisa assim? Também não, Delane. Então, é por causa de futebol, aposta, alguma coisa nesse sentido? Ela disse, também não, Delane. Delane, meu filho, eles estavam brigando por causa de um pedaço de asinha de frango. Eu pensei, meu Deus do céu, imagina se fosse o frango todo. Se fosse o frango todo, ia ser uma tragédia. Ia ser morte coletiva. Vocês estavam se pegando por causa de um pedaço de asinha de frango? Imagina se fosse o frango todo. Aí nós demos umas boas risadas e ali finalizamos o assunto. São fatos, meus irmãos, minhas irmãs, que acontecem com todos nós. As pessoas estão se matando aí por causa de 10, 5 reais. Parece que a vida não tem mais preço. Quer dizer, a vida não tem preço, mas as pessoas estão morrendo aí como se fossem animais abatidos, como se fossem objetos descartáveis. Estão esquecendo o sentimento, estão esquecendo os valores mais íntimos que todos nós temos. Todas as pessoas são boas. A questão é que todos nós somos dotados de livre-arbítrio, conforme questão de número 843 de O Livro dos Espíritos. Nós temos a liberdade de escolher. Ninguém é obrigado a nada. Tanto é que nós vamos colher aquilo que estivermos plantando. Nós somos hoje o que estávamos fazendo ontem e seremos amanhã o que estivermos fazendo hoje. É a lei natural de causa e efeito. Allan Kardec pergunta na questão do livre-arbítrio 843, onde ele retrata a questão da lei da liberdade. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Ou seja, nós temos a liberdade de escolhermos? E os espíritos respondem, pois temos a liberdade de obrarmos e igualmente de realizarmos aquilo que nós estamos buscando. Sem o livre-arbítrio, diz os espíritos Allan Kardec na questão 843, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Vejam só, e máquina nós não somos. Sem o livre-arbítrio, dizem os espíritos a Kardec, nós seríamos uma máquina. Então, todos nós somos dotados de livre-arbítrio. Mas que busquemos sempre nos colocarmos no lugar do outro. Ah, porque fulano fez isso comigo. Não, deixa para lá. Quantas vezes também nós já fizemos com os outros? Ah, porque meu filho ele vai ver, eu vou estrangular o pescocinho dele. Ora, nós já fomos criança também, nós já fomos jovens, nós já fomos adolescente. Temos que ter mais paciência, temos que ter mais tolerância. Sentar, conversar na hora certa. Ninguém educa com gritos, com violência, pelo contrário. Um diálogo fraterno na hora certa é viável. Se o outro não vai acatar, não vai consolidar aquele diálogo, aí o problema já é dele. O importante é que fazemos a nossa parte. Como pais, como educadores e como espíritas principalmente, porque antes de sermos espíritas kardecistas, todos nós somos cristãos. A proposta maior de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ante qualquer dificuldade, não desanimem, persistem mais o tanto,
mesmo varando a sombra dos próprios erros. Ante esse mundo de provas e expiações, cultivemos o exercício da benevolência, seja onde for, principalmente buscando dentro de nós a consolação e a fraternidade que o Cristo nos ensinou. Ante os pesares da vida, observa, alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabem, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza traz por suas vezes o rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas. Em forma de sombra e de dor, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor. Gratidão, que maravilha, Delane, que coisa linda, né? Que tema maravilhoso, que palestra maravilhosa para esse momento, né? Tão desafiador para todos nós, né? Para o mundo inteiro. Que maravilha, Delane. Então vamos ver aqui quem está no nosso canal no YouTube. Tem o Eldes Veras, que deixou aqui um grande abraço para todos. Maravilha, Eldes, gratidão. Saudade também imensa aí de você. Tem a Anastácia Bruno, que também está aqui conosco, sempre em todas as lives. Rosângela Silva, também dando boa noite a todos. Joelma Silva, também está aqui, dando boa noite. Andréia Lira Leal, também dando boa noite. Maravilha, vamos ver quem está aqui no nosso canal no YouTube. Tem Marlene, Silvia, Edjane, Maju Atelier, Marlene, que deixou aqui uma mensagem. Concordo plenamente, perdoa sempre. Luizinho está aqui, Monique, Zeza, Aldenice, Iranelma, também sempre aqui conosco, a Dani, Nessa que deixou aqui, boa noite, meu anjo, primeira vez que assisto vocês, gratidão, que maravilha. Então, assista sempre, tá? Todas as terças, às 20 horas, e lembrando, né, que todas as nossas lives são gravadas, você pode assistir a qualquer hora, a qualquer momento, tá? Pelo nosso Instagram e pelo nosso canal no YouTube. Denise, que já falei, Andréia também, Cláudia, Ieda, que maravilha, meus irmãos e minhas irmãs.
Allan Kardec, deixa eu colocar aqui, também está no nosso canal aqui no YouTube, falando, olá, que palestra maravilhosa, né? Então, que maravilha, Delane. Você tem mais alguma consideração? Por favor, fale aí, repita suas redes sociais, o seu canal, convide as pessoas. Primeiramente, a nossa consideração final é a nossa gratidão de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, o nosso agradecimento à Renata e todos vocês envolvidos neste trabalho de divulgação da doutrina espírita. E aqueles que quiserem também nos acompanhar nas nossas redes sociais, o nosso canal espírita é Canal Espírita Delane, com dois N's, Delane espaço Lavarini. Semanalmente nós estamos postando vídeos em nossos canais. E também aqueles que queiram receber os nossos vídeos, as nossas divulgações, que também estão disponíveis em outras plataformas, é só entrar em contato pelo WhatsApp através do DDD 31 99164 7304. DDD 31 99164 7304. E fica então registrado o nosso agradecimento, que Deus possa abençoar todos vocês e possamos ter os dias de muita paz, proteção e realizações no caminho do bem em nossas vidas. Gratidão, Delane, que maravilha. Então, que maravilha, né? Denise também, dando aí gratidão. Que maravilha, Delane. Muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço. E com certeza vai voltar mais vezes aqui, viu? Foi Precisando, estamos à disposição. Eu que agradeço. Perfeito. E lembrando, tá? O nosso canal no YouTube, Jeca TV Caravaneiros do Amanhã. Se inscreva, divulgue, compartilhe, deixe seus comentários, faça suas perguntas, tá? Se inscreva no nosso canal. Tem também o nosso Instagram, na @Caravaneiros do Amanhã, tá? Siga, acompanhe as nossas atividades, todas as terças, às 20 horas, as nossas doutrinárias virtuais. As nossas doutrinárias presenciais é toda segunda, às 20 horas, tá? E vou repetir aqui o nosso Pix para quem queira ajudar a casa, ajudar essa campanha que todos estão se mobilizando para fazer aí em prol do reparo, né? Da nossa reforma aqui na nossa sala de passe. O Pix é 171 136 365 00. 171 136 365 00, tá? Então, Delane, eu queria que você fizesse a nossa prece de encerramento, por favor. Senhor Jesus, Mestre amado, mais uma vez, pedimos a vós, através dos nossos missionários de luz, que possa derramar sobre o nosso país, em nosso planeta Terra, Senhor, a paz, a ordem, a disciplina e principalmente amor nos corações dos nossos líderes, não somente os líderes religiosos, mas principalmente os líderes governamentais, homens que têm o poder de decidir o futuro de uma nação, que eles também, Mestre Jesus, possam receber os benefícios maiores da espiritualidade e que através de vós temos somente que agradecer e pouco a pedir o nosso muito obrigado por tudo que temos recebido. E que a tua paz, Mestre Jesus, ela possa permanecer e continuar conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja, Delane. Então, aguarde só um pouquinho que eu vou encerrar aqui no Instagram e depois eu encerro aí no YouTube, tá bom? Ótimo.
Então, gratidão a todos e a todas, uma noite de paz, de luz, tá? Iranelma, que assim seja. Maravilha, gratidão, tá? Então, beijo grande, tchau, até a próxima. Só um instantinho. Pronto. Então, maravilha, Delane. Gratidão, tá? Uma noite de paz e luz. Leve nosso abraço aqui do estado de Sergipe Obrigado. para vocês aí. Gratidão. E, por favor, volte mais vezes, tá bom? Se Deus quiser, obrigado, Renato, pelo carinho. Obrigado aí pela atenção de você, de todos vocês. Que Deus possa abençoar e fortalecer o propósito de vocês no trabalho tão grandioso que vocês estão à frente aí. E qualquer Amém. coisa, pode contar comigo, eu estou à disposição. Tá bom? Maravilha. Você também. Obrigada, viu? Obrigado. Eu que Então, agradeço. noite de paz e luz para todos e para todas. Que Gratidão. assim seja. Fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Com Deus. Tchau.